Bruno, começa por gentileza se apresentando aí, falando sobre a sua formação acadêmica. É, Conta pra gente um pouquinho aí e a gente dá seguimento nessa live. Então, eu costumo dizer que sou um ser um pouco híbrido neste momento. Que sou treinador e ao mesmo tempo sou também um investigador e fiz educação física na licenciatura e depois no mestrado também, sempre a procurar estudar a área do futsal e desde sempre procurei conhecer um pouco mais sobre a modalidade. O interessante é que conheci a modalidade de futsal apenas na universidade. Em 99, quando vim para a universidade, já a Universidade da Beira Interior tinha uma grande dinâmica em termos da prática de futsal. O futsal em Portugal ainda tinha pouca dimensão e estava a dar os seus primeiros passos. E quando contactei com a modalidade, apaixonei-me e comecei a jogar com os amigos, mas também comecei a procurar saber um pouco mais da modalidade. E a partir daí fui tentando desenvolver as minhas capacidades, quer como treinador e depois ao longo do percurso como investigador também. Fiz o mestrado, depois surgiu a possibilidade de fazer o doutoramento também, sempre na área do futsal, e comecei a realizar alguns trabalhos no âmbito da tomada de decisão, do conhecimento do jogo, da análise da performance, utilizando algumas ferramentas um pouco diferentes daquelas que tinham sido utilizadas até ao momento. Os estudos estavam muito focados na análise notacional, a análise estatística, e procurámos utilizar outro tipo de ferramentas, como o tracking, já na altura que era todo manual, tinha que ser Sim. com um rato percorrer os jogadores para ter as distâncias Sim. percorridas e tudo isso, que hoje é bem mais simples. E ao mesmo tempo fui sendo treinador também e comecei com os escalões de formação da base, entretanto treinei o feminino também, treinei o masculino aqui no Distrital e depois no Nacional, conseguimos subir uma equipa ao Nacional. E entretanto depois fui adjunto no fundão entretanto do Joel Rocha, que está hoje no Benfica, e passados 2 anos surgiu a oportunidade depois de entrar no fundão, onde tive cerca de 4 anos, com alguns interregnos, com entradas e saídas, mas ao fundo este percurso ao fim e ao cabo permitiu-me crescer em diferentes níveis e criar aqui alguma lógica de conhecimento em que suportada entre prática e teoria, e então acho que foi é um percurso interessante e que penso que me tem ajudado a trazer mais valias também para a modalidade, e fico satisfeito por isso, porque penso que tenho ajudado um pouco também a crescer a modalidade e a criar, sobretudo, estas relações com diferentes pessoas que trabalham na modalidade. Não, não tenha dúvida, Bruno. A gente tem tentado aí no futsal, né? Existem várias iniciativas no Brasil, em Portugal e em outras partes também, de tentar aproximar a ciência do esporte cada vez mais, né? Que é importante. A gente sabe que a vivência prática ela é fundamental, né? Só quem está ali no campo da prática, né? No dia a dia com seus atletas, lidando com as diversas situações, né? Seja com crianças, seja com adolescentes ou com equipe já de alto rendimento, mas só quem está no dia a dia sabe, né? O que é possível aplicar ou não em termos de ciência, né? Porque a realidade é que vai te mostrando, né, os caminhos a percorrer. Porém, a gente não pode esquecer que é fundamental que a ciência esteja próxima, né? O mais próximo possível da prática. A gente precisa do embasamento da ciência e esse trabalho que tu vem fazendo, com certeza tem dado uma grande contribuição. Aproveito já para mostrar aqui, o Bruno também é autor do livro A Tomada de Decisão no Futsal. Estou aqui com o meu exemplar, um livro excelente que eu recomendo a todos. Então tá aqui, ó, Tomada de Decisão no Futsal. Em Portugal, né, Bruno, pela Prime Books, né, se eu não me engano, Sim, já compra diretamente com a editora. No Brasil, como o pessoal pode fazer aí para adquirir esse livro? no Brasil, neste momento, estamos a vender através do site da empresa do Sérgio Adriano, que Do é Sérgio Adriano, L2 Sport. exatamente L2 Sport, Hum, e no site dele tem lá o link também para poderem comprar hum, neste momento aí no Brasil. sim. Pessoal, Entretanto, eu penso que irá haver mais possibilidades de comprar aí no Brasil, mas ainda não sei hum, quando será e, portanto, sim. ficará para uma próxima vez explicar mais. Não, beleza, Bruno. É só pedir um feedback de quem está nos assistindo. Alguém me mandou aqui pelo WhatsApp que talvez o áudio do Bruno estivesse um pouco baixo. Eu te ouço super bem, Bruno. É só pedir um feedback aí do pessoal se tá legal aí. De repente a questão de aproximar um pouquinho mais o fone, É, mas para posso mim tá bom. aproximar um bocadinho, sim. Ok, Isso, tá ok. ótimo.
Bruno, além disso, o Bruno também é colaborador do Futsal Tático, que é uma iniciativa brasileira aqui, né? Eu faço parte desse grupo também, junto com a Rafaela Nicoletti, que está aqui presente, com o Rafael Fogageiro, que é o meu próximo entrevistado. Tem o Daniel Graça da Liga Paulista, que está sempre apoiando todas as iniciativas minhas, né? Enfim, tem um grupo maravilhoso ali que a gente faz parte, e o Bruno também é um colaborador aí do Futsal Tático. Enfim, você é um apaixonado, né, Bruno, pela modalidade e tenta contribuir aí de todas as maneiras, né? Mesmo não estando atuando nas quatro linhas nesse momento, mas tenta Sim. sempre colaborar, né? Sim, tento dar sempre a minha contribuição e o futsal tático, desde o início que o Douglas me convidou e tenho tentado participar sempre nas iniciativas que ele desenvolve. E é um site muito interessante, com muito conhecimento técnico. E neste momento estou também a participar também com outro projeto que está a decorrer aí no Brasil, que é o Sport Science Web, em que com outros Uhum. profissionais, como o Fábio Nakamura, Uhum. em que estamos sobretudo a procurar, portanto, o futsal tático numa perspectiva mais do treino, do treinador, e este, o Sport Science Web, numa perspectiva mais de transferência de conhecimento científico para o campo. Então aquilo que nós estamos a fazer é, estamos a tentar todas as semanas realizar ou transformar um artigo científico num pequeno infográfico de 5 minutos em que qualquer treinador consegue perceber, com uma linguagem super acessível, sem problemas estatísticos, sem coisas complicadas, mas sobretudo para permitir que as pessoas consigam ter mais próximo àquilo que é realizado em termos científicos e consigam melhorar a sua intervenção, que é o mais importante. Perfeito. O Sport Science Web que eu acabei de escrever aqui, para quem de repente não pegou aí na pronúncia, uma iniciativa que eu já falei em outras lives, inclusive entrevistei o Nakamura no sábado passado, uma live sobre variabilidade da frequência cardíaca, que em breve estará no YouTube. Muita gente me pediu porque não pôde assistir essa live na hora, e foi uma aula excelente do Fábio aí de como aplicar, né, essa metodologia para o futsal e outras modalidades. E o Sport Science Web é maravilhoso, uma ferramenta muito bacana, como você bem resumiu, Bruno. Em 5 minutos, vídeo de 5 minutos é uma espécie de um resumo de um artigo científico, onde a gente consegue ter uma melhor compreensão e aplicação prática, que é o mais bacana, né? Então é isso que a gente Sim. tem tentado brigar bastante, né? Aí eu já faço um pouquinho da propaganda do meu livro também, Futsal, a ciência da preparação física, né? Onde a gente tenta justamente isso, aproximar a ciência da prática. O Bruno Travassos também é um colaborador do livro, principalmente no aspecto aí de periodização tática e treinamentos sistêmicos. Eu pedi auxílio ao Bruno para me ajudar e deu a sua colaboração brilhante aí. Então, a gente tem tentado fazer isso, né, Bruno? Aproximar a essência da prática e fazer com que o futsal cresça cada vez mais. Eu tenho defendido sempre essa ideia. Quanto mais nós conhecermos a nossa modalidade, melhores trabalhos poderão ser desenvolvidos, né? Num primeiro momento, era muito natural, Bruno, que a gente pegasse influências de outras modalidades, até porque não tinham estudos do futsal, né? Então a gente pegava referências do futebol, do atletismo, do basquetebol, das outras modalidades coletivas de características intermitentes, mas chegou a hora e já passou até da hora, vamos dizer assim, da gente conhecer e se aprofundar cada vez mais na nossa modalidade, entender as demandas fisiológicas, o que o jogo pede, né, para a gente poder fazer cada vez mais trabalhos específicos, né? Sim, eu acho que isso é fundamental. E uma das coisas que eu acho que tem sido preponderante aí no Brasil, mas aqui conhecendo a realidade melhor de Portugal, é que nós temos, penso que em Portugal se tem conseguido conciliar muito bem essa visão do treinador e a visão do professor, ou da ciência, ou da universidade. E o futsal está nas universidades, o futsal é ensinado nas universidades e é cadeira em diferentes universidades. Nós fomos pioneiros aqui na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, onde eu me encontro, mas hoje cada vez mais já existem outras universidades que têm essa disciplina como ferramenta para que os profissionais de educação física possam ensinar cada vez melhor também o futsal e tenham um maior conhecimento sobre a modalidade. E penso que isso pode fazer toda a diferença naquilo que é o conhecimento que nós temos e no desenvolvimento da modalidade, que é nós caminharmos de mão dadas entre os profissionais treinadores, os profissionais de educação física, os profissionais de saúde, que podem ajudar também muito aqui neste conhecimento, e o próprio governo procurando ou desenvolvendo algumas iniciativas no sentido de regulamentar melhor a formação dos treinadores. E neste momento
penso que em Portugal nós temos esta pirâmide entre estes três eixos, com a Federação Portuguesa de Futebol, muito bem orientada, e penso que isso tem sido uma mais-valia fantástica para o desenvolvimento da modalidade. Que bom, eu acredito, né, Bruno, sem preconceitos, né? No Brasil, às vezes, existe uma discussão assim. Aqui existe o Conselho de Educação Física, né, o Conselho Federal e os conselhos regionais que regulamentam a profissão. Mas muitas vezes, assim, tem aquela discussão do camarada que foi atleta, às vezes, a vida toda, né? No futebol, principalmente, aí se tornou treinador, fez um curso, aí o cara que é formado não aceita aquele trabalho por ele não ser formado, aí esse ex-atleta, por sua vez, não aceita o cara que é formado e nunca jogou vir treinar uma equipe, né? E eu acho que no final é uma grande bobagem, né? Eu acho que a união de tudo É, isso, né? A gente pegar a experiência dessas pessoas que é fundamental, né? Que passaram anos ali praticando e tem uma vivência muito grande e unir com a ciência, com a teoria, né? E aí sim, eu acho que a claro. gente vai dar samba, como a gente diz no Brasil, né? Quando dá uma união Eu, boa, a gente costuma dizer aqui que dá samba. isso é o melhor, não é? É o melhor que se pode ter. E eu acho que é mesmo isso. Eu costumo dizer que ter uma equipa técnica ou querer que sejamos todos cromos repetidos é o que faz menos sentido. E, portanto, nós hoje numa equipa técnica precisamos ter pessoas com diferentes conhecimentos que nos ajudem a melhorar a nossa intervenção. E, portanto, não, eu já dei para esse peditório, como se costuma dizer, já não discuto isso, porque para mim hoje todo profissional tem o seu lugar, tem o seu espaço e tem o seu conhecimento que pode ajudar a melhorar a intervenção. E, portanto, quer venha da prática, quer sejam pessoas que vêm da prática, quer que sejam pessoas que vêm da universidade, quer sejam pessoas que têm uma formação em educação física, ou o que quer que seja, são pessoas válidas, desde que venham acrescentar conhecimento e ajudem a alcançar os objetivos. E, portanto, é isso que nós temos que perceber quando queremos conquistar o nosso lugar e quando queremos ganhar mais vezes, porque todos vão ser importantes. Esse acho que é Perfeito. fundamental. Acredito nisso também. Bruno, recentemente eu passei por Lisboa, né? Quando eu fui para a Itália, eu fiz aquele stopover, né, pela companhia aérea, pela TAP, parei em Lisboa, até fiz contato contigo, né? E na volta também. Até na ocasião, eu tive a oportunidade de conhecer o Gonçalo Mendonça pessoalmente, passamos uma tarde em Lisboa muito agradável, passeando por essa cidade que é lindíssima e também falando muito de futsal, né, o tempo todo. E foi muito legal. Mas o que eu percebi nas duas passagens é que pegando tanto usando o Uber, né, ou usando o serviço de táxi, as pessoas conhecem o futsal em Portugal, né? Os motoristas falam, pô, que é aquele bate-papo com um taxista é normal, né? Você começa a falar, e aí, você faz o quê? Tá vindo da onde? Aí você começa a falar da tua vida um pouco, né? Você se abre com um ilustre desconhecido, é natural nesse bate-papo que é gostoso. E eu notei que eles, pô, conhecem bem o futsal, não só falando de Benfica Esporte, né? Conhecem as outras equipes, passa na TV. Então eu percebi que o futsal é um esporte popular em Portugal. A partir de que momento você acha que houve essa virada aí, que o futsal se tornou realmente uma modalidade popular no seu país? O futsal acho que foi crescendo ao longo dos últimos anos. Como eu dizia, desde 2000, 2003, que começou a existir um movimento mais regular, e que foi crescendo a partir daí, com cursos de treinador regulares, com uma organização que foi crescendo. E depois com a entrada, penso que há cerca de 6 anos, 7 anos, desta direção da Federação Portuguesa de Futebol, foi criado especificamente um departamento de futsal. Ou seja, até o momento não existia departamento de futsal na Federação Portuguesa de Futebol, Certo? e a partir dessa altura, com a entrada do Pedro Dias para a Federação, ele tornou-se o diretor responsável pelo futsal. E nesse momento a Federação Portuguesa de Futebol o que fez foi criar um plano de desenvolvimento desportivo para o futsal, procurando desenvolver quer a parte competitiva, quer a parte de marketing e de promoção da própria modalidade. A ideia era como é que nós podemos acrescentar um valor adicional àquilo que é o futsal para que as pessoas passem a consumir e a comprar mais. E só para termos uma ideia, ao longo destes últimos anos, a Federação Portuguesa de Futebol deixou de pagar para as televisões transmitirem jogos de futsal e foram as televisões que começaram a querer comprar os jogos de futsal. E, portanto, isto significa que há um valor acrescentado que passou a existir, com mais organização, com mais profissionalismo por parte da organização das provas, e, portanto, foi fantástico neste processo. E, portanto, porque houve uma ideia. E eu acho que é isto que tem que ser realçado.
houve uma ideia que reuniu ideias, sugestões de todos os clubes envolvidos, quer da Primeira Liga até cá em baixo à formação, e tendo por base isto foi criado um documento com diferentes etapas, diferentes objetivos, que eram para serem alcançados a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E felizmente esse processo tem ocorrido de forma sustentada e penso que o futsal português ganhou muito com esse processo. Muito bom isso ter esse departamento e pessoas visando o desenvolvimento da modalidade. Essa é uma das brigas que nós temos atualmente em termos mundiais, né? Porque nós não temos representatividade na FIFA, nas confederações, por exemplo, na América do Sul tem a Conmebol, né? As pessoas que estão lá representando o futsal muitas vezes são oriundas do futebol. Elas não conhecem a modalidade, elas não entendem a realidade nossa, que é muito diferente do futsal. Não falo só em termos financeiros, né? Trata-se de um outro esporte, né, Bruno? A gente tem que parar de tratar o futsal como um mini futebol, né? Tem muitas semelhanças, até a questão da contribuição de uma modalidade para outra em termos de metodologia, de formação de jogadores de uma modalidade para outra, porém são esportes distintos, né? E a gente precisa cada vez mais que as pessoas que representem a nossa modalidade sejam oriundas do futsal ou que pelo menos entendam a nossa modalidade, né? Sim, concordo em absoluto. Há vários casos, não só em termos das provas, em termos das organizações mundiais, internacionais, de seleções, os momentos em que acontecem, porque é que acontecem. Muitas dessas coisas precisavam de uma reflexão mais profunda. Mas eu também estou convicto que se o futsal, pelo menos em Portugal, se o futsal sair da Federação Portuguesa de Futebol, o futsal vai perder muito. Porque neste momento o que eu sinto é que o futsal em Portugal está alavancado com muito dinheiro que vem também para o futebol. E isso é Certo. muito importante. Ou seja, a Federação Portuguesa de Futebol desenvolveu o futsal porque tinha recursos financeiros que vêm provenientes do futebol, porque Uhum. nós ainda não temos capacidade para gerar, ao fim e ao cabo, as mais-valias financeiras que o futebol pode gerar, e portanto nós temos duas hipóteses. Ou saímos do futebol e começamos tudo de novo, mas sabemos que vamos começar do zero e que a nossa capacidade financeira vai ser muito reduzida, e os clubes vão ter que ser os clubes a Uhum. sustentar o desenvolvimento, ou então vamos ter o contrário. Temos que aproveitar aquilo que o futebol já nos pode dar de bom, que é sobretudo visibilidade, mais-valia e organização, mas Certo. criando Uhum. departamentos específicos de futsal dentro das federações de futebol. E aí completamente de acordo, porque existe especificidade suficiente para que nós tenhamos departamentos independentes. Mas existe algum movimento nesse sentido, Bruno? Existem clubes ou presidentes que queiram fazer alguma coisa independente, se desvinculando da Federação de Futebol nesse momento? Existe esse movimento em Portugal? Sim, eu penso que sempre existiu essa vontade por parte de algumas pessoas, mas eu penso que não é uma vontade de uma maioria. Agora, existem sempre Uhum. pessoas que gostariam de estar um pouco à parte daquilo que é a realidade do futebol, mas eu considero que ainda temos muito mais a ganhar estando nas condições em que estamos do que se não estivéssemos. Tá bom. O pessoal está perguntando aí, legal, o pessoal está interagindo, principalmente os amigos portugueses. Eu vou deixar as perguntas mais para o final, tá, pessoal? Para a gente seguir uma Ok? linha na live, que às vezes Perfeito. foge um pouco o assunto, tem assunto que é pertinente, outros não. A gente deixa mais para o Claro. final, tá, Bruno? Só queria dizer que o Kaká, treinador do Kairat, que era do Gazprom, está participando aqui e dizendo que concorda com a tua colocação, com a nossa, né, de que não pode haver preconceitos, essa questão do formado, não Claro. formado, do sujeito ser mais Claro que sim. técnico, né? O Claro. grande Kaká está aqui participando, o professor Grande Ricardo um Martins abraço. também do Benfica está sempre participando das lives aí, agradecer o carinho aí do Ricardo, que ajudou na divulgação também dessa live. É, lá no Um abraço início, para ambos e um abraço. isso, são pessoas aí sensacionais. Lá no início, Bruno, no início de tudo aí, quais foram as escolas que mais influenciaram o futsal português? Não digo só em aspecto tático, eu digo de um modo geral, assim, quais foram as escolas que influenciaram o futsal português? Bom, nós penso que o futsal português teve uma grande influência daquilo que era o futsal no Brasil e em Espanha, não é? E fomos, no início, muitas das coisas surgiram tendo por base os documentos, o conhecimento que existia em Portugal e em Espanha, e neste caso o Orlando Duarte foi um grande ponta de lança a ir buscar esse conhecimento, a sistematizar, a organizar
e enquanto selecionador nacional ajudou a criar uma formação e a organizar a formação relacionada com o futsal. E depois fomos muito influenciados, claro que sim, pela perspectiva metodológica da periodização tática, que surge no futebol, mas com certeza que marca a maneira de pensar. Eu penso que no geral as modalidades coletivas em Portugal, mais o futebol e o futsal, mas no geral nós temos uma influência muito grande da periodização tática e que ao fim e ao cabo marca uma perspectiva. Bruno, acho que deu uma travadinha aí na. Travou um pouco aí o Bruno, não sei se é só para mim, para o pessoal aí pode dar sempre aquele feedback aí para ajudar. Bruno travou. Você me ouve aí, Bruno? Bruno, Bruno, eu vou te remover da live e vou te convidar de novo, tá? Se você estiver me escutando aí, porque. Agora acho que voltou. Sim, sim. Não sei se, Tá. não sei se me estás-me a ouvir. Sim, sim, agora tudo Ok. bem. É que Ok. tinha Não sei. travado, eu não peguei a tua Ok. explicação, Bruno. Você- Então, volto novamente. Eu estava a dizer que nós tínhamos, acho que sofremos uma grande influência, quer de Portugal, quer do Brasil, e daquilo que era feito até ao momento em Portugal e no Brasil. Vocês já tinham bastantes livros escritos, bastante documentação, e, e penso que houve uma pessoa que teve uma influência muito grande, que foi o Orlando Duarte, e- em termos da organização de toda a estrutura, de muito do conhecimento e daquilo que foram os primeiros cursos de futsal e a forma como ele começou a estruturar a intervenção e depois, com certeza, em termos metodológicos, da parte da periodização tática. Em Portugal nós tivemos esta grande influência através do professor Vítor Frade e através de outras perspectivas também do professor Júlio Garganta, mas sobretudo esta lógica de integração do treino e não ver o treino de uma forma tão compartimentada em diferentes fatores de rendimento, mas numa perspectiva mais global e integrada. É lógico que no mais meio disto contextual. tudo, sim, é lógico que no meio disto tudo houve aqui muita deturpação daquilo que é a verdadeira essência da periodização tática, na minha perspectiva, mas ao fim e ao cabo há um foco muito grande naquilo que é o jogar e na preparação para o jogar. E portanto, estas penso que são as grandes influências que nos marcaram e que têm vindo a sofrer outras alterações com o surgimento de trabalhos e com o surgimento da investigação que temos vindo a desenvolver também em Portugal no âmbito da aprendizagem, do conhecimento do jogo. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a periodização tática, não é o tema principal da live, porém é relevante, eu acho que muita gente se interessa. No início, Bruno, me parece, eu não sou um profundo conhecedor e por isso eu corri até você pedindo a sua ajuda, porque os portugueses são especialistas nesse assunto, para ajudar a escrever aquela seção do livro, mas no início me parece que houve uma certa radicalização, né? O movimento veio numa proposta muito interessante, muito bacana, porém houve uma certa radicalização. E aqui no Brasil o pessoal se tornou meio xiita, quem era defensor falava assim, não vai ter mais preparador físico, acabou o treinamento de força, não vai mais para academia, não vai ter mais isso, é só auxiliar com competências, e ficou um movimento assim, de certa forma, radical. Hoje eu vejo que já tem uma flexibilização, né? O próprio conceito, não sei se as pessoas passaram a compreender o melhor, ou se os próprios idealistas já passaram uma outra ideia mais flexível. Fala um pouquinho aí sobre isso para a gente. Eu acho que é a mesma discussão de há pouco do jogador e do professor de educação física, não é? Quando nós queremos ir para o combate, as coisas radicalizam-se. E isso faz com que a mensagem saia deturpada depois a partir de determinada altura. Ao fim e ao cabo, eu acho que a periodização tática, e eu até gosto muitas das vezes de ir mais longe, eu acho que também periodização tática também não está correto. Nós devíamos ter uma periodização comportamental em que a componente tática, técnica, física, psicológica estão Psicológica. todas integradas. Estão todas integradas. E, portanto, a questão é que nós não devemos, se nós só olharmos para a tática, então o psicólogo também não é preciso, então a parte técnica também não é precisa, então a parte física também não é precisa. Mas se nós olharmos só para uma periodização física,
Então, o que é Perfeito. relevante sobre o quê? Nada é relevante Hum, sobre nada, porque eu decido melhor se estiver melhor fisicamente e tecnicamente e psicologicamente. hum. Mas o meu comportamento técnico-tático também é influenciado pela minha capacidade física. Uh, ou a minha capacidade para ser melhor é influenciada também. Posso ser o melhor fisicamente, mas se eu não for bom a compreender o contexto de jogo, eu também não vou ser tão bom jogador. Então, o que nós temos que procurar é perceber como é que Hum. desenvolvemos cada uma das capacidades para contribuir para o rendimento global do jogador. E, portanto, a discussão se temos que ter ou não preparadores físicos, não entro nessa discussão. O que temos que ter é competências. E Sim, temos que ter correto. equipas técnicas que têm competências. O nome, para mim, é indiferente. Sim, sim, não Marca, tenha dúvida. pode marcar uma lógica, mas Uhum. eu, sobretudo, acho que temos que ter pessoas que tenham competências. E cada vez mais considero, e também quando estudava e quando comecei a ler sobre estas coisas, também era um bocado radical, na minha opinião, porque as pessoas levaram a que radicalizássemos a opinião. Mas hoje, cada vez mais, eu também acho que temos que fazer preparação física quando ela tem que ser feita, porque há componentes do treino que não podem ser treinados em campo, não é? Há componentes de Sim, força que não podem ser treinadas em campo. Há componentes de velocidade que não podem ser treinadas em campo. E como é que nós sim, percebemos correto. isto? Percebemos isto se percebermos o jogo. Por exemplo, um jogador de futsal não alcança mais de 21 km por hora no jogo, em velocidade máxima. Um jogador de Perfeito. futebol ultrapassa as 25 km por hora. Então significa que Sim, um jogador de futsal nunca alcança a sua velocidade máxima. sim, Mas se eu quero que o meu jogador desenvolva velocidade máxima, eu tenho que trabalhá-lo fora do contexto de jogo. Certo? Concordas comigo? sim, sim. Pronto, ou se eu quero trabalhar força, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, nós temos é que perceber quem é que contribui com o quê e como é que nós podemos juntar as peças para potenciar o rendimento. E esta é muito a minha perspectiva. Não sei se concordas Muito bom, com esta muito bom. ideia. Para mim, mais uma aula, mais um aprendizado, porque para todos que estão assistindo, porque a questão até do termo de ser preparador físico com essa nomenclatura, Bruno, para mim também é o que menos importa. Um dos motivos da live, quando eu comecei a fazer lives, né, fora a questão da pandemia, ocupar tempo e tudo mais, é desmistificar um pouco a questão da figura do preparador físico. Eu não posso afirmar mundo afora, mas principalmente no Brasil, existe muito um conceito do preparador físico ligado estritamente ao físico. É aquele cara, bota o cara para correr, né? O preparador físico é quem bota o atleta para correr e muito ligado somente a lesões, a ter poucas lesões ou muitas lesões. Hoje passou a ser um termômetro, eu abomino isso, caracterizar, qualificar um preparador físico em sendo bom ou ruim apenas pela quantidade de lesões, porque lesões são multifatoriais, onde o estado de condição física e fisiológica é apenas uma delas. A gente tem outras 9, 10 outras situações que podem influenciar numa lesão. A gente pode fazer uma Claro. live só sobre isso com algum especialista. E essa questão, eu tenho tentado, então, desmistificar um pouco, Bruno, essa questão da figura do preparador físico. Você conhece bem meu livro, sabe? Eu dedico uma sessão que eu chamo Preparador Físico 360 Graus, onde eu penso que um bom preparador físico ele tem que ter essa visão ampla, ele tem que compreender o modelo de jogo do treinador para atender às exigências do treinador, mas eu falo também sobre um comportamento dentro de uma comissão técnica, e não me refiro só a respeitar a hierarquia, porque isso é fundamental. Me refiro também a você entender o seu papel dentro de um projeto, quanto que um preparador físico qualificado ele pode contribuir no desenvolvimento de um projeto, como eu estive agora na Itália Claro, ali, acredito que dei minha contribuição, como os treinadores deram, como os jogadores que passaram ali deram, o Kaká está aqui contribuindo na parte de repouso, alimentação, claro. enfim, a figura do É, preparador físico é muito ampla, só que ainda existe um mito, né? Quando se fala em preparador físico, as pessoas, preparador físico é só botar para correr, só fazer treinamento de força, ou é só é, prevenir lesão. Vai muito além disso aí, né? eu acho que é precisamente isso. Podemos fazer este jogo, podemos fazer esta lógica com as diferentes Uhum. funções das pessoas que participam connosco ou com o treinador principal. O Uhum. Kaká, como treinador, com certeza que não quer ter um preparador físico em que ele diga que hoje vamos treinar transições e o preparador físico não perceba o que é que são transições. Ou o Kaká Perfeito. diga que, amigo, hoje não temos tempo para fazer trabalho de força. Não é isso que é o mais importante, porque os jogadores têm a cabeça
em água e não vão trabalhar nada. E, portanto, você tem que entender isso e tem que ajustar o Perfeito. seu treino a isso. Ou Isso aí. não pode ter um psicólogo que entende muito de psicologia, mas que não entenda a psicologia aplicada ao contexto do jogo, do treino, do Ao esporte de um balneário, modo geral, né? da Uhum. linguagem, ou ao descanso, ou à nutrição, ou o que quer que Uhum. seja. E, portanto, eu acho que nós temos que ver sempre a nossa intervenção de forma contextualizada para melhorarmos essa mesma intervenção. E, portanto, essa é a lógica. Essa é a lógica. Perfeito, perfeito, Bruno. Quis tocar nesse assunto aí da periodização tática, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, principalmente no Brasil, e muito bacana as tuas colocações. Bruno, ainda sobre o passado, que não é muito longo, um passado muito distante, falando em futsal em Portugal, né? A modalidade, vamos dizer, relativamente jovem em termos de uma organização mais profissional, né, nesse aspecto. O que foi feito para o desenvolvimento ali atrás do futsal no país? A federação buscou trazer treinadores de fora para capacitar os treinadores portugueses, ou foi um processo inverso? Os próprios treinadores portugueses foram para fora e começaram a se especializar. Você citou o pioneirismo aí do Orlando Duarte, mas como foi feito esse processo em termos aí de evolução da formação de treinadores no país? Eu acho que houve as duas partes, não é? Acho que durante um tempo foi importante, quer os treinadores estrangeiros que passaram por Portugal, quer os próprios jogadores estrangeiros que passaram por Portugal, que trouxeram muitos jogadores brasileiros com muita qualidade, que foram passando, trouxeram muito também do seu conhecimento, da sua perspectiva sobre o jogo e da vossa perspectiva sobre o jogo. Houve o mestre Zé que passou em Portugal e que deixou uma marca e um legado muito grande, e outros treinadores que foram passando Uhum. ao longo destes últimos anos, sobretudo brasileiros, alguns deles, mas sobretudo eu acho que é importante nós realçarmos aquilo que foi a construção da imagem e do conhecimento do treinador português. Porque o treinador português Uhum. acho que teve a capacidade para ir ver, ir buscar a diferentes partes, e aqui quer o Orlando Duarte, quer o Jorge Brás, quer o Paulo Tavares, o Nuno Dias depois quando esteve fora, todos eles foram fazendo um percurso e trazendo conhecimento. E todos os treinadores, o Alípio Matos, eu agora não vou estar aqui a enumerar todos, mas posso me esquecer de alguns e com certeza que me vou Sim, sim. esquecer e será uma injustiça, mas todos eles contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento e para a criação de uma imagem, de um conhecimento. E, sobretudo, eu acho que houve uma grande partilha entre todos os treinadores. E aquilo que você vê hoje acontecer na zona técnica, penso que é fantástico. Temos os melhores treinadores, e vocês também têm, fazem muito isso aí no Brasil. Mas acho que esta partilha de forma incansável que foi sendo feita ao longo dos anos foi ajudando muito a desenvolver um conhecimento na modalidade e a fazer com que a modalidade não se fechasse em si própria, mas criasse ramificações e evoluísse com isso. E depois, acho que esta abertura que nós fomos tendo com a universidade, acho que ajudou também bastante a melhorar esta intervenção e esta capacitação dos treinadores em Portugal, que a Muito universidade bom. nunca esteve fechada ao treino, mas sempre ajudou a potenciar o treino. Muito bom. Eu digo que, por experiência, né, no Brasil nós demoramos a perceber isso, infelizmente. Hoje já está muito melhor, não tenha dúvida, hoje já tem muito mais troca, muito mais gente se abrindo, sem medo de expor o seu trabalho. Existia muito milindre no Brasil eu via muito como uma insegurança de muitos, por um lado, né, porque eu acho que quem tem medo de compartilhar é porque é inseguro, de certa forma, naquilo que faz, e tinha aquela outra coisa também de achar que aquilo podia ser uma possível vantagem para ganhar um jogo, né? Ah, se eu abrir o meu trabalho, pô, meu concorrente vai estar vendo, vai saber, como se isso, né? Se tivesse esse poder, né, Bruno, seria hoje todos os jogos no mundo seriam empate, né? Porque com a Claro, globalização, né, de tudo, hoje a gente tem vídeo de todas as partes do mundo, sem exceção, né? Então daria empate todos os jogos, bastaria estudar o claro. adversário, entender um pouco Era como é o mesmo. modelo do treinador, ou então resolveria só no aspecto técnico. Mas a gente demorou um pouco, mas felizmente já melhorou bastante, já tem muita gente, né? Não só o Marquinhos Xavier, como outros aí que estão sempre. O Kaká é um que tem feito, está nos assistindo, tem feito um trabalho maravilhoso no Cazaquistão, promovendo clinics no Cazaquistão, porque eu acho que essa é uma contribuição que um treinador estrangeiro pode dar em outro país também, quando você vai para Claro. outro país, principalmente esse país, se não é desenvolvido, né?
tentar promover, fazer iniciativas, né, para formar os treinadores locais, né? Eu acho que isso também é muito importante. Mudando um pouquinho, Bruno, a gente teve aí na história recente, né, até a última eleição, onde ganhou o Ferrão como melhor do mundo, mas o Ricardinho sendo eleito o melhor jogador de futsal do mundo, merecidamente, por várias vezes, né? E no Brasil a gente teve o Falcão, também por muitos anos, e talvez aí muitos consideram o maior jogador de futsal da história. Isso é sempre uma discussão, né? É complexa, mas realmente o que o Falcão fez tá na história entre os melhores, se não o melhor de todos os tempos. E o Falcão aqui no Brasil, Bruno, ele levou o futsal a um patamar em termos de mídia, principalmente, não só pela qualidade técnica dele, que é indiscutível, né? Capacidade de solucionar problemas e tudo mais, mas ele levou o futsal a um patamar em termos de mídia nunca antes imaginado aqui, Bruno. Aqui existem, por exemplo, programas de TV, na Rede Globo, que é o principal canal aqui do país, que antes só iam ou as personalidades que são de novelas, de outros esportes como o futebol, um tenista famoso, e o futsal passou a entrar nesse círculo graças ao Falcão. Então daqui a pouco ele estava lá no programa do Luciano Huck, ele estava no Faustão, estava na Regina Casé. Isso a gente nunca imaginou no futsal, honestamente foi uma coisa, elevou um patamar altamente absurdo, assim. O Ricardinho, ele escolheu uma outra via no sentido de que o Falcão sempre optou em ficar no Brasil. Isso ajudou muito a formar o ídolo, né? Porque ele não foi para fora, por mais que seja globalizado, ele sempre optou em jogar em equipes brasileiras. O Ricardinho já fez um caminho diferente. Você acha que o Ricardinho conseguiu dar esse impacto para o futsal português também? E ele ainda tem um fator que eu queria agregar, ele tem uma concorrência aí que é do CRS do Cristiano Ronaldo, né? Porque o Cristiano Ronaldo também está sempre entre os melhores do mundo e o futebol, quer queira ou não, tem muito mais mídia do que o futsal. Mas você acha que o Ricardinho conseguiu elevar o patamar do futsal português em termos de mídia também? Sim, claro que sim. Claro que sim. E o Ricardo acho que o Ricardinho tem feito um trabalho sempre fantástico na promoção do futsal português, porque apesar de ele não estar em Portugal, ele é incansável a valorizar aquele que é o trabalho que é feito em Portugal, aquele que é o trabalho dos colegas, Verdade, aquele que é o trabalho dos treinadores, dos clubes, verdade. da federação, e portanto ele procura sempre valorizar esse processo. E ele sabe que ele faz parte desse percurso. O Ricardo vai ficar na história do futsal português para sempre, e portanto, quanto melhor for o futsal português, mais valorizado sai o Ricardo e mais valorizado saímos nós. E, portanto, eu acho que Portugal era demasiado pequeno para ele. E ele fez o seu percurso muito bem, com uma história e com um percurso fantástico em diferentes lugares que lhe permitiram crescer, desenvolver-se mais. E se vocês são um país enorme, com muitos clubes, já com uma história muito grande de futsal, se calhar nós na altura não tínhamos essa história em Portugal e essa competitividade que permitisse ao Ricardinho crescer tanto. Uhum. E penso que esta passagem por diferentes ligas, pelo Japão, pela Rússia e depois por Espanha, onde cresceu verdadeiramente, o ajudaram a valorizar e a valorizar a sua marca. E de uma forma interessante, nestes últimos anos, temos tido o Ricardinho como melhor do mundo no futsal, o Madger como melhor do mundo no futebol de praia Futebol e de... o Cristiano Ronaldo como melhor do mundo no Perfeito. futebol. E, portanto, somos pequeninos, mas conseguimos ir fazendo aqui coisas muito interessantes. E acho que todos eles têm valorizado quer a sua modalidade, quer têm ajudado a valorizar socialmente o povo português. E, portanto, acho que todos eles Muito estão bom. de parabéns pelo percurso que fizeram e por valorizarem aquilo que é o seu desporto. Perfeito. E quando eu digo que ele escolheu esse percurso, não é uma crítica absolutamente, Não, não, não. É um não, caminho claro, claro, como outros claro, brasileiros claro, que saíram, né? Por exemplo, o Schumacher fez claro, consolidou principalmente quando esteve no Movistar. Já era um baita jogador no Brasil, mas sim, principalmente quando esteve no Inter Movistar e tantos outros brasileiros aí que fizeram carreira fora. O próprio Fernandinho, que está em Portugal, está há muitos anos fora do país, na Rússia, agora mesmo em Portugal, o Robinho. sim, Então, sim, isso sim, não é sim, uma crítica, era um momento, como você falou, o contexto de Portugal e do Brasil muito diferente. O próprio sim, Benfica Esporte não tinha o poder de investimento que hoje tem, né, Bruno? Naquela época, claro, lembro de ter enfrentado o Ricardinho no Mundial de Clubes, que foi em Portimão, que eu fui com o Carlos Barbosa, e jogava o Gonçalo, que hoje é diretor, sim, enfim. Mas é um outro contexto em termos de investimento, né? Então, realmente, sim, só para lembrar,
com o acerto do Ricardinho no Access da França, o L'Équipe, que é a maior revista de esportes da França, não é uma revista de futsal, dedicou 10 páginas a uma matéria com o Ricardinho. Então, veja É. bem o quanto que um ídolo, né, pode promover de visibilidade, então, para o futsal, para a modalidade, para o seu país, né? Então, muito legal, pô, uma matéria fantástica. E se você pensar, o Ricardinho deixou de ser um fenómeno nacional para ser um fenómeno mundial. E Mundial. essa passagem por Espanha, por França, ajudou a valorizá-lo bastante nesse sentido. E, portanto, ele é um jogador do Perfeito. mundo neste momento. Isso mesmo. E hoje, com tudo, né, com as redes sociais, é tudo muito globalizado, as Claro. pessoas veem. No Brasil tem muitos fãs, né, certamente, até porque, pô, é um jogador fantástico e muito bacana. Além do Ricardinho, você estava falando aí do Madje, do Cristiano Ronaldo, mas o futsal português vive um momento de ouro, né, Bruno? Campeão europeu de seleções e de clubes com o Sporting. Aliás, o Sporting que nas últimas 4 edições, se eu não me engano, chegou no Final Four. Sim. E finalmente, né, depois de tanto bater na trave, conseguiu o tão sonhado título que o Benfica já havia conquistado tempos atrás, mas realmente é um momento de ouro para o futsal português, concorda? Sim, é um momento de afirmação. Acho que é um momento de afirmação, e é um momento de não dizer que já está tudo feito, mas de continuar a trabalhar Absolutamente. para valorizar. E acho que ajudou um bocadinho a dizer que já não somos o país do quase e já conseguimos ganhar alguma coisa. Uhum. Se nós formos organizados e fizermos as coisas bem, nós vamos ganhar mais vezes. E isto valoriza não só os treinadores portugueses, os jogadores portugueses, a organização dos clubes portugueses, o Sporting ao longo dos últimos anos e o Benfica também tem estado a acompanhar agora a crescer, tem valorizado bastante. E a Federação penso que tem tido um papel muito interessante também neste processo. Beleza, Bruno, eu tenho mais perguntas minhas aqui para não perder uma pergunta falando de federação. Algum companheiro Sim. português aí perguntou em relação à formação de treinadores de guarda-redes. Se existe por parte da federação, se você sabe, algum projeto de formação de treinadores de guarda-redes, seria para nós aí os treinadores de goleiros. A Federação Portuguesa de Futebol tem um projeto em curso com as associações distritais, as associações regionais, em que estão a dar formação aos treinadores sobre formação específica de treino de goleiros, de guarda-redes. E vão a diferentes regiões e dão formação específica, fazem formação com os jogadores jovens daquelas regiões e tentam valorizar isso. Sei que vai surgir em breve também um livro da Federação sobre treino de guarda-redes, de goleiros, mas a questão aqui é a formalização do treino de goleiros ainda não existe, não é? Não existe, tal como existe o treinador, não existe uma certificação sobre o treinador de guarda-redes ou de goleiros. Certo. Mas isto não existe em termos da UEFA nem da FIFA, portanto, há Sim. falta de um processo e só recentemente é que aconteceu no futebol, é que surgiu essa certificação em termos de treino de guarda-redes. E por isso acho que temos que ir continuando a crescer no sentido de valorizar também essas competências, porque são competências fundamentais. Sim, não tenho dúvida. E penso que no futuro um dia irá aparecer algo desse género, mas é prematuro nesta altura falar sobre isso, penso eu. E o futsal feminino, Bruno, como é em Portugal nesse momento? Está numa crescente? Na tua opinião, está estagnado o futsal feminino? Como você vê aí, de um modo geral, o futsal feminino em Portugal? Eu considero que o futsal feminino continua a crescer e existe um movimento muito interessante em termos do futsal feminino, para a valorização, para a criação de novos quadros competitivos, para o crescimento e para a valorização das jogadoras. A questão que se prende com o futsal feminino, na minha opinião, e Portugal é vice-campeão europeu, ao fim e ao cabo, e portanto tem uma equipa com bastante qualidade e as jogadoras são fantásticas. O que é que me parece? Parece-me que aquilo que temos em termos de recursos enquanto jogadores, não é? Enquanto jogadoras, precisamos de melhorar em termos de estruturas. As estruturas do futsal feminino, as estruturas, quando digo as organizações dos clubes, são muito mais débeis. As equipas técnicas no futsal feminino são muito mais débeis. Os apoios às jogadoras de futsal femininas ainda são muito baixos, muito precários. E então é aí que eu penso que o futsal feminino tem que crescer.
porque se Certo. crescer em termos de estrutura, temos tudo para que venha a dar certo também. Eu não tenho dúvidas, até porque no Brasil a gente vive um boom do ano passado para cá, onde a Sport TV, né, você acompanha bem o futsal brasileiro, que é o nosso canal campeão aqui, que é parceiro do futsal há muitos Sim, anos, sim, é uma sim. TV fechada, não é aberta, porém com uma audiência muito grande. E hoje também as pessoas acabam, né, não é o meio mais legal, mas acabam assistindo um sinal pela internet também e passou a transmitir o futsal feminino em alguns momentos e foi uma audiência incrível, com jogos espetaculares, espetaculares, e realmente a TV viu e o público viu, poxa, passaram a se interessar e a TV está Claro. interessada em continuar. Infelizmente, esse momento de pandemia brecou tudo, né? Não só para o futsal feminino, mas falando do futsal feminino português, sempre nos torneios mundiais, né? Eu estive com a seleção brasileira em 2013, que foi realizado em Cidade Real, na Espanha. Pegamos Portugal na Uhum. semifinal, apesar de ter sido um placar elástico para a seleção brasileira naquela ocasião, mas sempre boas seleções, sempre chegando ali entre os quatro. E não tenho dúvida que se tiver incentivo, se tiver o devido apoio, né, a devida estrutura, como você falou, tende a crescer porque as meninas são realmente muito boas e é uma modalidade que é bonita ver as meninas jogando porque elas sabem fazer muito bem, realmente. Sim, no último Olímpico Jovem aí no Brasil tivemos um excelente resultado, não é? No Brasil não, na América já não sei onde é que foi. Foi em Buenos Aires. Em Buenos Aires, exatamente. Buenos Conseguimos Aires. trazer a medalha de ouro e foi fantástico. Isso mesmo. Até acabei não lembrando, né, nos Jogos Olímpicos da Juventude, onde o Brasil sagrou-se Exatamente. campeão no masculino e Portugal no feminino. Bem lembrado, Bruno. Certo. Bruno, falando ainda entre clubes e seleção, tá? Existe hoje em Portugal uma proximidade entre as comissões técnicas da parte do Jorge Braz. Quando eu falo do Jorge Braz, eu estou falando de todo o seu staff, né, da seleção portuguesa, com o staff dos clubes, não só de Benfica e Sporting. Existe uma comunicação, um intercâmbio de metodologias, uma troca de ideias. Como é que funciona isso na atualidade? Sim, penso que existe uma grande abertura e uma grande disponibilidade por parte de todos os clubes para colaborarem, participarem, quer com a Federação, quer para ajustarem as suas metodologias, quer para continuarem a melhorar os seus processos de intervenção. De um modo muito geral, por exemplo, este ano, este início da época em que eu estive mais presente e acompanhei um pouco mais o processo, houve uma reunião inicial liderada pelo selecionador nacional, pelo Jorge Brás, com todos os treinadores de clubes, para discutir aspectos de ordem técnica, de ordem de modelo de jogo, de ideias, para partilharem ideias entre todos e ao mesmo tempo para definir alguns acertos em termos de processo de comunicação com os clubes, com os jogadores que vão à seleção e que estão no clube. E nesse processo eu tenho algum papel interessante em que estamos a fazer uma recolha de dados com todos os clubes sobre exposição a treino e competição por parte de cada jogador e registro de lesões. Estamos a tentar criar uma base de dados unificada em Portugal que permita fazer esse registro de lesões. E nós tivemos de todos os clubes, dos clubes da Liga Sport Zone, apenas 2, 3 não conseguiram participar nesta recolha e os clubes completamente com portas abertas e com um canal de comunicação fantástico para colaborar connosco e para nos ajudar naquilo que é preciso. Assim como nós também estamos sempre disponíveis para colaborar com os clubes em todas as iniciativas e o Jorge Brás aí é um exemplo e tem sido um exemplo ao longo deste ano. Muito bom. Eu não conheço pessoalmente, mas sempre vejo o Jorge Braz muito disponível, né? Vejo ele participando em várias ações. Assisti no outro dia uma live da Federação da Galícia, né, na Espanha, ele com o Sim, Jesus Velasco. Ele participa já teve no Congresso Internacional junto contigo, né, o Congresso de Brasília, que a gente espera possa acontecer esse ano novamente, né, até porque está o Nuno Dias vamos ver. convidado. Enfim, eu também sou convidado a palestrar nesse evento. A gente espera que possa sair o evento em função da pandemia, mas eu sempre vejo ele muito disponível. Isso é muito bacana, a gente poder compartilhar o que a gente sabe, né, e tentar contribuir com a modalidade como um todo, né. Então eu estava perguntando, nesse momento aí da pandemia, como fica a situação aí dos profissionais do futsal de Portugal? Se os contratos são os contratos feitos como no futebol, se existe um respaldo. Obviamente, né, eu
todos estão defendendo, né, Bruno, que tem que ter um bom senso de todas as partes, né? O atleta tem que entender que o clube está perdendo patrocínio, está perdendo, não tem a torcida que pode comparecer e pagar o ingresso, ele está perdendo a publicidade na TV porque ele não está aparecendo, né? O jogador, por sua vez, vai perder dinheiro porque fatalmente alguma redução vai acontecer, alguns clubes podem segurar, outros não. Então, assim, é um processo em que todos têm que, vamos dizer, ceder um pouquinho, né? Mas como está esse momento aí para o futsal português, para que existem famílias por trás, né, Bruno, que dependem aí do salário que são pagos para os atletas, para os árbitros, para os profissionais de comissão técnica. Como está o momento atual aí? Na verdade, ninguém estava à espera disto, não é? Ninguém. Isto nunca se viu uma situação destas. Mas eu estou muito preocupado com aquilo que pode acontecer. E não sei se alguns clubes não vão passar muitas dificuldades no próximo ano. Mas para além dos clubes, os jogadores neste momento devem ser a grande preocupação. E eu ainda há pouco, ainda esta semana, escrevia que existem clubes muito preocupados com as subidas e com as descidas de divisão e como é que acaba e como é que deixa de acabar. E eu gostava de saber é como é que está a situação dos seus jogadores e como é que estão asseguradas as situações para o próximo ano em relação aos jogadores. Porque não há contratos profissionais em Portugal no futsal. Portanto, a Liga Placar, na verdade, não é uma liga profissional. E, portanto, não Certo. existem contratos profissionais. Existem contratos de prestação de serviços. E a partir do momento que você deixa de prestar serviços, o clube pode prescindir dos seus serviços. Ou a partir do momento que a competição termina, o clube pode prescindir dos seus serviços sem qualquer obrigação financeira consigo. E, portanto, vão existir muitos problemas. Para além destes problemas sociais que eu penso que vão existir em termos dos jogadores, eu penso que existem clubes que no próximo ano vão passar muitas dificuldades porque o tecido económico que pode patrocinar os clubes vai diminuir, as empresas vão ter menos capacidade financeira e, portanto, os clubes que têm mais capacidade ou menos capacidade de se autofinanciarem vão ter menos capacidade para ter apoios das empresas. E, portanto, esse é um problema que eu espero que não aconteça de forma muito grave, mas estou curioso e espero que as coisas corram bem. A gente sabe que o futsal é sempre combalido nesse sentido, né? A gente não tem o poderio econômico e a visibilidade de outras modalidades, né? Então, realmente é preocupante, né, o que vai acontecer, Mas, porque na hora que mas aperta é neste. natural que o Mas neste. patrocinador fique fora, né? E é um momento de se ajudar todo mundo, né? Mas neste momento sei que há jogadores e árbitros, inclusivamente, com algumas dificuldades financeiras face a tudo aquilo que tinham previsto e face a todo este problema que está a acontecer, porque não têm, muitos deles, mais nenhum respaldo financeiro Sim, para assegurar a sua perfeito. sobrevivência e da sua família. E isso é um problema. Isso leva-nos para outro problema, que é, já agora, que é uma área que eu estou a estudar desde há algum tempo, que é, ao fim e ao cabo, a capacidade que os jogadores têm para ter carreiras duais ou não, para a importância da carreira dual, do desempenho de outras atividades, quer seja a Uhum. estudar, quer seja no desempenho de outras Sim. profissões, de Uhum. modo a que estas situações não ocorram e, sobretudo, a minimizar os problemas após o abandono da prática desportiva, porque é um problema Perfeito. muito grande. O abandono da Então, prática desportiva um é muito projeto de grave. carreira, né, Bruno? É ter um Para projeto de quando carreira e é fundamental. é, porque esses atletas, eles param muito jovens, né? Eles são Sim. jovens aposentados. Jovens, quando eu digo para a profissão, na O casa dos jogador tem. 35, O 40, jo... não é jovem, mas, Claro. porém, para quem tem ter toda uma vida pela frente, né? São jovens Claro. que, na maioria das vezes, não têm uma formação, né, Bruno? Até falo sobre isso no o epílogo do meu livro, chama Carta aos Atletas, onde eu tento fazer um alerta em relação a isso, que não só de poupar dinheiro, não só na questão, mas de ter uma formação, ou ele ou a esposa, a sua companheira, né? Se no caso do feminino, o seu companheiro, para quando eles parem, um dos dois pelo menos tenha alguma profissão, porque nem todos vão jogar no Benfica e no Esporte, né, Bruno? Essa que é a Mas realidade. é E pior do mesmo os que que isso. jogam no Benfica e no esporte, não é que vão poder parar e falar, agora eu posso ficar 5 anos sem trabalhar, vivendo a vida, porque não é assim, né? O que um atleta ganha no futsal são poucos que vão ter um patamar de um Ricardinho, de um Falcão, de um Schumacher, isso não chega a 1% talvez.
Sim, se no futebol existem esses problemas todos, imagina no futsal, não é? E portanto, esse é um problema que o jogador de futsal tem que começar a pensar. O jogador tem sempre duas vidas, aquela da prática desportiva e a posterior. E portanto, ele tem Sim. que se preparar para ela. E estavas a falar da relação que ou ele ou a esposa. O interessante é que após o término da prática desportiva, o número de divórcios aumenta brutalmente. E portanto, isto são aspectos importantes que os jogadores têm que pensar e as jogadoras. E portanto, há aqui um contexto social que tem que ser também melhor estudado e que temos que ter em atenção de modo a minimizar estes problemas nestas alturas e no geral das carreiras dos jogadores. Há quem diga que sem dinheiro não tem amor que sustente, né, Bruno? É, Então, exatamente. não Amor e uma adianta, né? cabana é difícil. É difícil. Olha, deixa eu dar um abração aqui para o Paulo Mussalem, treinador, porque tive a oportunidade de trabalhar junto aqui por 4 anos em Carlos Barbosa, fomos campeões da Liga Nacional juntos. Paulo, que é um mestre aí do futsal, hoje não está mais dentro das quatro linhas, mas com certeza deixou um legado monstruoso, Fantástico. principalmente aqui no Brasil. O Bruno é um mestre mesmo. Então, um beijão, Paulo. O Aíba Goleiros também está aqui com a gente, que é um monstro também no que ele faz. E tantos outros aí que estão seguindo a live aí. Muito obrigado a todos. Bruno, indo para a reta Obrigado a todos. final, falando ainda sobre a Liga em Portugal, o Campeonato Português, que é a primeira divisão, né, que é a Liga Placar, correto? Sim. Benfica e Sport, eles estão numa outra realidade, né? Eles têm um patamar realmente superior em termos econômicos e isso reflete sobre todo o resto, né? Se você tem dinheiro para investir, não é só o único caminho. Se você tem estrutura, você tem equipes melhores, comissões técnicas mais qualificadas, você consegue ter um staff transdisciplinar, né? Mais gente com competências trabalhando e ajudando o treinador. A gente sabe que a realidade das equipes de menor investimento, muitas vezes o treinador faz tudo, né? Ele se vê sozinho ali, às vezes não tem nenhum auxiliar, né? Para poder pelo menos conversar, né, Bruno? Trocar uma ideia, desabafar. E o que fazer para tentar tornar o campeonato português ainda mais atraente? Porque a gente sabe que lá no final é muito difícil tirar o caneco do Benfica ou do Sporting, dada essa disparidade que existe hoje, né? Enquanto que no Brasil, na Espanha, na Rússia, em outros grandes centros, já existem outras equipes que possam brigar pelo título também. Bom, eu posso te dar a minha opinião. Eu acho que a diferença não está na qualidade só dos treinadores, não está na qualidade só das estruturas, não está na diferença só de orçamentos, mas está nisso tudo junto. Ao fim e ao cabo, o Benfica e o Sporting têm muito mais dinheiro. Se formos comparar um orçamento de um clube que fica em terceiro, quarto, quinto lugar com o Benfica e com o Sporting, são 10 vezes mais. E portanto, só por aqui, a Sim. diferença em termos salariais, da capacidade de ir buscar melhores jogadores, da capacidade de ter estruturas técnicas mais completas, é bastante grande. Mas depois temos a questão técnica. Não me parece não estou a dizer que o Nuno e que o Joel não são muito bons, são muito bons, por isso é que ficaram Sim, sim. nos melhores 5 do mundo. Não é isso que estou a dizer. No entanto, acho que temos muito bons treinadores em Portugal e cada vez mais Sem as dúvida, equipas sem mais dúvida. pequenas estão preparadas para competir de igual forma com o Benfica e com o Sporting. Algumas delas, umas 5, 6 equipas mais. Depois falta a estrutura. Falta a estrutura e eu acho que temos que continuar a evoluir em termos de estrutura. E aqui, quando digo evoluir em termos de estrutura, pode parecer que eu vou dizer isto várias vezes, mas é aquilo mesmo que eu acho. As estruturas dos clubes têm que melhorar, têm que ser mais profissionais, os jogadores têm que melhorar, têm que ser mais profissionais e, portanto, temos que fazer com que isto se torne uma bola de neve no sentido de potenciar as diferentes qualidades que já temos desenvolvidas, mas a procurar desenvolver ainda mais no sentido coletivo. Agora, uma coisa é muito clara. O Benfica e o Sporting jogam para a Liga dos Campeões, as restantes equipas do Campeonato Nacional jogam para serem campeãs nacionais. E, portanto, eu acho que vai ser cada vez mais difícil ter uma equipa campeã que não o Benfica ou o Sporting. Acho que vai ser possível as restantes equipas tentarem chegar a algumas finais, como na altura cheguei com o fundão de uma Taça da Liga, de uma Taça de Portugal, como o Sim. Braga chegou recentemente, O como Braga. outras equipas chegaram recentemente,
E, portanto, acho que nestas competições em que não existe um contínuo, em que não são competições por pontos, mas a eliminar, existe alguma possibilidade de algumas equipas poderem ir fazendo frente e ganhando algum espaço. Numa competição por campeonato, acho que é muito difícil, porque é muito difícil. Você pode ganhar um jogo ao Benfica ou ao Sporting, Sim. mas Mas num também, playoff, ao melhor de três, claro, melhor de cinco, claro, é há complicado. melhor de 3, há melhor de 5, ou mesmo ao longo de toda a época vai ser muito complicado. E, portanto, acho muito difícil que isso aconteça nos próximos tempos. Bruno, o futsal é praticado nas escolas em Portugal? Sim, sim, cada vez mais, cada vez mais. O futsal Que é. bom. Vou só aqui acender a luz que isto está a ficar escuro. Sim, sim. O futsal é a modalidade mais praticada no desporto escolar em Portugal. E, Que portanto, ótimo. neste momento, como não existe futebol, neste momento o futsal é mais praticado. E está a existir uma grande preocupação com a formação também dos professores de educação física em relação à capacidade para e ao conhecimento sobre a modalidade de futsal, para que cada vez mais a formação que eles dão em termos das escolas seja cada vez mais direcionada para a especificidade também da aprendizagem da própria Perfeito. modalidade. Essa já entraria a minha segunda pergunta, que era justamente sobre isso. Como você vê a formação de novos talentos, porque vocês têm uma geração atual, ela é muito boa, né? Porém, de jogadores portugueses que eu me refiro. Porém, as gerações envelhecem, uma hora elas vão parar de jogar e tem que ter sempre uma renovação, né? E como você tem visto esse trabalho de formação no futsal português? Acho que o futsal de formação está a evoluir bastante, está cada vez melhor, porque os treinadores e as estruturas estão a apostar mais, porque o desporto escolar está a trabalhar também nesse sentido, mas ainda falta aqui melhorar muito esta ligação entre o desporto federado e o desporto escolar. E, sobretudo, penso que vai existir nos próximos 5, 6 anos, e vamos ver se esta crise não nos deixa aqui, não nos vai prolongar aqui um problema de capacidade para os clubes, como referi há pouco, mas a Federação tem um processo neste momento que é o processo de reconhecimento de clubes formadores. E tem esse processo no futebol e tem esse processo no futsal. Então o que é que Que bom. acontece? Existem determinados critérios que os clubes têm que cumprir para terem uma, duas, três, quatro ou cinco estrelas. Portanto, os clubes 5 estrelas são os clubes de referência, são os clubes que cumprem com todos os objetivos de forma objetiva e com excelência. E isso diz respeito a quê? À criação de planos de desenvolvimento a longo prazo, à criação de modelos de jogo, modelos de treino, de perfis de treinadores, ao desenvolvimento, claro, de competências associadas ao futsal, à segurança, ao gabinete médico, técnico, tudo isso. E, portanto, hoje temos alguns clubes de referência em que começam a surgir jogadores com muita qualidade. Um deles, o Caxinas, em que têm surgido vários jogadores, e existem vários jogadores na seleção nacional. O outro clube 5 estrelas, o Leões de Porto Salvo. E aquilo que eu espero, e que seria muito interessante, era que os clubes, o Benfica e o Sporting, apostassem também um pouco mais neste processo, não para que todos os jogadores vão para lá, mas que apostassem também no desenvolvimento e na potenciação desses jogadores. Isso é que está a acontecer e vai acontecer cada vez mais, porque penso que eles serão também e têm todo o interesse em serem entidades formadoras por excelência e, portanto, eu acho que o futsal pode beneficiar bastante com aquilo que é a aposta na formação que pode acontecer nos últimos anos. Mais uma vez, espero que esta crise não venha pôr por terra este Sim, esforço que tem sido correto, feito nos correto, últimos anos. correto. Bom, Bruno, gostaria de te agradecer. Eu Live é que ótima, agradeço. uma ótima aula. Essa live ela fica salva nos stories, tá? No meu Instagram por Ah, ok. 24 horas. Então, se porventura alguém queira assistir depois aí, soube que você participou de uma live, enfim, é só recomendar. Vai lá no Instagram do Harrison lá, que fica nos stories por Ok. 24 horas. Vou falar só para a gente fechar aqui do sucesso aí do Jorge Jesus no Brasil, né? Pô, o português arrebentou aqui no meu time do coração no Flamengo, devolveu o gosto não só para mim, como para muitos rubro-negros aí de voltar a assistir o Flamengo a jogar. Não que pô, tiveram outros treinadores aí na história recente, Zé Ricardo, Maurício Barbieri, que fizeram ótimos trabalhos ali, mas realmente o Jorge Jesus revolucionou e foi um sucesso tremendo, né? Eu sei que em Portugal também o pessoal está acompanhando os jogos do Flamengo. Aí eu fecho com a pergunta: um dia veremos um treinador português treinando na Liga Brasileira? Eu acho que seria Quem uma boa. sabe? Eu Quem sabe? Quem sabe? Eu acho que
Eu, 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 felizmente tenho tido a possibilidade de estar em contacto convosco, de ter estado o ano passado no Brasil, já tinha estado em outras oportunidades aí na Universidade em São Paulo. E o ano passado eu fiquei com uma ideia muito clara, não é? Eu pelo menos, sempre tive a ideia, o Brasil é o país do futsal, não é? E nós temos tudo a aprender com aquilo que fazem no Brasil, tínhamos muito a aprender, tínhamos muito a evoluir, depois com Espanha também. E hoje eu acho que nós continuamos a ter que evoluir ouvindo aquilo que vocês têm para dizer, mas eu acho que os treinadores portugueses alcançaram um nível de maturidade que Para não exportar envergonha também. ninguém, não envergonha Hum, ninguém. E portanto, nós Sim. treinar no Brasil, treinar em Portugal, treinar em qualquer outra parte do mundo, penso que o treinador português está capacitado para isso e tem capacidade para isso. É lógico que tem que tem que se adaptar ao contexto, às exigências todas, mas isso é no Brasil, em Inglaterra, na Alemanha Sim, ou sim. na Roménia, onde você esteve recentemente, ou Itália, e portanto são realidades muito diferentes. Mas eu penso, e de todos os treinadores que têm passado por equipas estrangeiras, acho que tem feito excelentes trabalhos e, portanto, eu acho que o treinador está muito capacitado. E quem sabe, espero que sim, e espero que se for para aí tenha o mesmo sucesso que teve o Jorge Jesus, que foi fantástico, não é? Não tem dúvida. Não, e só para a gente falar, para cortar aqui no Brasil, a gente usa esse termo mimimi, né? Com as pessoas ficam, tá, só reclama de tudo. Não é uma defesa de ter que vir treinador estrangeiro, que seja melhor que o brasileiro, não é nada disso. Nós temos ótimos profissionais no futsal, mas eu defendo sempre que o bom profissional, né, independente da nacionalidade dele, ele tem que compartilhar o seu conhecimento